Boas-vindas a esta explicação visual, orgulhosamente trazida pela Ford College. Vamos direto ao ponto, porque, cá entre nós, dar a uma inteligência artificial acesso livre a uma carteira de criptomoedas soa literalmente como a premissa de um filme de desastre de ficção científica, não é mesmo? Imagina a cena. Sem uma orquestração de engenharia super rigorosa, a chance de algo dar absurdamente errado é gigantesca. Então, a ideia hoje é entender exatamente como evitar esse desastre e construir um sistema que seja robusto e, acima de tudo, seguro. E para garantir que a gente construa isso direitinho, a nossa agenda serve como uma verdadeira planta baixa de engenharia. Vamos passar rapidamente pela introdução e contexto, depois o padrão de orquestração, contratos de mensagens, simulação de fluxo seguro, lendo logs estruturados e fechamos com os próximos passos. Vamos lá, seção 1, Introdução e Contexto. Para situar perfeitamente onde este conteúdo se encaixa, vamos dar um passo atrás. No módulo anterior, acompanhamos a configuração do Cloud Code, certo? Tudo rodou perfeitamente. Agora, no módulo atual, chegou a hora da integração. O grande desafio aqui é construir o orquestrador que vai fazer com que essas diferentes ferramentas de IA conversem entre si de forma totalmente natural e sem falhas. É exatamente isso que vai preparar o terreno para o nosso próximo grande salto, que são os runtimes do Sendai. O que nos leva à seção 2, o padrão de orquestração. Sabe aquele caos que pode acontecer no meio de uma execução de software? A única forma de evitar isso é estabelecendo contratos muito claros. A chamada camada de orquestração é basicamente o grande coordenador da história. É ela que lida com os esquemas de mensagens, com a autenticação e com a validação entre as diferentes camadas de IA. Dá para pensar nessa camada como um diretor de coreografia extremamente rigoroso. A regra de ouro aqui é inflexível. Os componentes só repassam o trabalho adiante quando todas as regras de formato e segurança são cumpridas à risca. E como é que essa coreografia acontece na prática? Bom, é um fluxo lógico que tem 3 passos bem definidos. Primeiro, temos um gatilho, o famoso trigger, que é o evento que dá a faísca inicial. Esse gatilho aciona o nosso orquestrador, representado aqui pelo OpenCode. Aí sim, é o orquestrador que vai delegar tarefa de um jeito totalmente seguro e estruturado para a habilidade específica, que no nosso caso é o Cloud Code. Cada pecinha tem o seu momento exato de entrar em cena. Avançando para a seção 3, contratos de mensagens. As regras inegociáveis. É muito interessante pensar nisso, mas a validação de esquema funciona exatamente como aquele segurança de balada na porta. É uma figura necessária. Basicamente, essa etapa garante que os dados da IA estão vestindo os sapatos certos antes que o orquestrador libere a passagem. Se o arquivo JSON emitido não for exatamente o que a habilidade espera, bom, os dados são simplesmente barrados na porta. Fim de papo. E esse nosso segurança atua em momentos estratégicos. Olha só, primeiro, a validação de esquema rola antes do envio, o que já previne muita dor de cabeça e falhas de processamento. Segundo, a presença de token de autenticação é verificada antes de qualquer chamada de rede. Isso é fundamental para evitar aquelas rejeições silenciosas super frustrantes só por falta de credenciais, sabe? E por último, a verificação de resposta entra em ação na hora de receber os dados, garantindo que o que a IA devolveu realmente serve para os próximos passos. Pegar esses errinhos cedo é o que evita que o sistema inteiro desabe misteriosamente mais para frente. O que nos traz a seção 4, simulação de fluxo seguro. Mas aí fica a grande dúvida. E quando a gente precisa testar essa interação perigosa no ambiente com uma carteira real? O segredo está em 3 pontos cruciais. Tudo começa com a criação de um rascunho de transação, um draft transaction. A partir daí, é feito o cálculo do digest, que é a assinatura digital, mas de forma 100% local. E o detalhe de ouro, não rola nenhum broadcast para a rede. Simular transações localmente usando essa técnica de dry run é literalmente como fazer um ensaio geral de uma peça de teatro. Dá para testar tudo com a tranquilidade de que nenhum dinheiro de verdade vai, acidentalmente, pegar fogo. E o resultado mais tranquilizador de usar essa técnica de simulação se resume a uma quantia exata: 0. Com isso, dá para validar toda a corrente de interações das ferramentas de IA, mantendo o valor de fundos reais movimentados firmemente estagnado em 0. Segurança sempre em primeiro lugar. Seção 5, lendo logs estruturados, a trilha digital. Depois que o teste passa liso e sem fundos perdidos, é preciso comprovar de alguma forma que a operação offline foi um sucesso, certo? O conceito que sustenta essa rastreabilidade toda é o ID de correlação. Ele funciona exatamente como um código de rastreio de encomenda, ligando desde o gatilho inicial até a última etapa de verificação. Esse ID é absolutamente crucial porque permite que quem está desenvolvendo consiga seguir toda a jornada da execução da IA sem a menor ambiguidade. Se algo empacou no meio do caminho, o ID de correlação vai apontar o local exato.
E quando a gente olha para os logs, essa rastreabilidade mostra dois cenários bem claros. De um lado, o sucesso absoluto, que aparece lá como Integration Pass. Do outro, um erro estrutural, o esquema fail. Um pass significa que o modelo entendeu a instrução com perfeição. Já o fail é incrível porque não é só um aviso genérico de erro. Ele cria um registro super transparente e estruturado mostrando exatamente quais chaves estão faltando. Isso transforma a resolução de problemas em algo muito mais rápido e direto. Indo agora para a nossa última etapa, seção 6, próximos passos, criando o runbook. O que falta para empacotar e finalizar esse fluxo de trabalho de vez? A resposta está na criação de um artefato chamado Runbook para o fluxo da carteira Wallet Flow. Esse documento é obrigatório e consolida tudo: os passos de reprodução, os locais onde os arquivos de configuração estão guardados e os indicadores exatos de sucesso que a gente precisa encontrar nos logs. É esse Runbook que serve como a prova concreta e inegável de que a nossa orquestração funciona perfeitamente. Para fechar com chave de ouro, fica aqui uma reflexão instigante. O que será que acontece quando a gente pega essa orquestração incrível que acabou de ser dominada e escala tudo isso para ambientes multi-agentes totalmente autônomos usando Sendai? Essa é a fronteira fascinante que nos aguarda nas próximas etapas. Para continuar explorando este universo e expandir ainda mais o conhecimento sobre o ecossistema Web3, não deixem de acessar o site Ford College. Lembrando que essa explicação visual foi trazida pela Ford College. Que este material sirva como uma base muito sólida para a construção de ferramentas incríveis na Solana. Até mais!